Sejamos todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária desta casa. Hoje o Totó ficou sozinho na bancada, né? Os dois colegas abandonaram ele hoje. E para darmos início, eu peço para a vereadora Alda fazer a chamada dos vereadores presentes. Cleiton da Rocha Rosa. Francisco das Chagas Oliveira Protásio. Antônio Libério de Mesquita Filho. Francisco do Vale Mendes. Audalice de Souza Santos, presente. Alcebiades Marques da Silva Filho. Gil Benilto Gomes Bezerra. Ednilson Santos Moura. Presente. Tomás de Aquino Estrela Neto. Laurilene Teixeira Corrêa. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E aí eu convido a todos nós a ficarmos de pé para proferirmos aí a oração universal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o que nós temos agora no expediente do dia, a leitura da ata da sessão anterior, a qual eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Urbano Santos, Maranhão, realizada em 10 de setembro de 2025. Presidente, Ednilson Santos Moura. Secretários, Audalice de Souza Santos e Gil Benilto Gomes Bezerra. Aos 10 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 9 horas, no prédio próprio do Poder Legislativo, situado à Rua 10 de Junho, número 147, nesta cidade, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal, presidida por Ednilson Santos Moura e secretariada por Audalice de Souza Santos e Gil Benilto Gomes Bezerra. Pelo livro de presença, constatou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Laurilene Teixeira Corrêa, Audalice de Souza Santos, Raimundo Souza da Silva, Antônio Libério de Mesquita Filho, Paulo Silva Carvalho Filho, Cleudiane do Vale de Oliveira, Cleiton da Rocha Rosa, Gil Benilto Gomes Bezerra, Francisco das Chagas Oliveira Protásio, Ednilson Santos Moura, Alcebiades Marques da Silva Filho, Tomás de Aquino Estrela Neto e Tomás de Aquino Estrela Neto. O senhor presidente, com todos de pé, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão, convidando todos a proferirem a oração universal, o Pai Nosso. Expediente. Lida a ata da sessão anterior, que, sendo submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Ordem do dia. Na pauta da sessão constam-se as seguintes matérias. Mensagem número 05/2025, acompanhada do projeto de lei número 05/2025, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte emenda: institui a Política Municipal de Turismo de Urbano Santos, Maranhão, e estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor. Cria o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, cria o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e dá outras providências. Submetida à apreciação do plenário, em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade dos vereadores presentes, como objeto de deliberação. Mensagem acompanhada do projeto legislativo número 12/2025, de autoria do vereador Gil Benilto Gomes Bezerra, que dispõe sobre a mudança de denominação do Complexo Poliesportivo Aldeni Santana Neves para Espaço Esportivo Comunitário Areninha José Gomes de Souza, DOCA, e da outras providências. Sendo submetida à apreciação no plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Gil Benilto, Totó, Alda, Cleito, Cleane, Gavião, Cambota, Chagas da Colônia, Professor Filho, Laurilene, Paulequinha e Ednilson. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, como objeto de deliberação. Parecer número 10/2025 da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 06/2025, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra e Cleudiane do Vale de Oliveira, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada na Rua São Sebastião, Centro, para Almi Coutinho da Conceição. Submetida à apreciação do plenário, em discussão manifestam-se os vereadores Totó, Cleito, Gilbenilton, Chagas da Colônia, Cleane, Professor Filho, Paulequinha, Gavião e Cambota. Em votação, aprovado com um voto contrário do vereador Totó. Parecer número 13/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 7/2025, de autoria do vereador Gilbenilton Gomes Bezerra, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos, na data dos seus respectivos aniversários. Submetido à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Gilbenilton, Cleito, Totó, Professor Filho. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em segunda votação, parecer número 16/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto legislativo número 08/2025, de autoria dos vereadores Gilbenilton, Cleane e Cleito, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Liberdade para Pedro Pires Barros. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Gilbenilton, Cleito e Cleane. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Parecer número 17/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 10/2025, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra e Raimundo Souza da Silva, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada na Avenida Santos Carvalho para Marieta Rodrigues Moreira. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Gilbenilton e Cambota. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira votação, parecer número 18/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto legislativo número 11/2025, de autoria dos vereadores Gilbenilton, Ednilson, Alda, Laurilene, Gavião, Paulequinha, Totó, Professor Filho, Chico do Vale, Chagas da Colônia, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no residencial Campo Belo para Lucilene Costa Ramos. Submetido à apreciação do plenário, em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira votação. Parecer número 19/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 13/2025, de autoria da vereadora Cleudiane do Vale de Oliveira, que dispõe sobre a mudança de denominação da Web Santa Teresa, localizada no povoado Mangueira, para a Web Maria de Lourdes Oliveira Santos. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifesta-se a vereadora Cleane. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira votação, indicação legislativa conjunta número 29/2025, de autoria dos vereadores Gavião, Professor Filho, solicitando ao Poder Executivo que seja empreendido esforço para o calçamento em bloquete no bairro São Raimundo, nas seguintes ruas: Rua da Bacaba, Bom Jesus, da Pedreira, João Caldas e Rua Nova. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Gavião, Filho, Cleito e, em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa conjunta número 31/2025, de autoria dos vereadores Chico do Vale, Gavião e Gilbenilton, solicitando que seja empreendido esforço para o melhoramento da estrada que dá acesso ao povoado Bacuri da Juju, com início na rede da SEMAR, passando pelos povoados
Santa Rosinha, submetida à apreciação no plenário. Em discussão, manifestam-se os vereadores Gavião e Gilbenilton. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento número 10/2025, de autoria da vereadora Laurilene Teixeira Correia, fundamentada no artigo 149, a linha E, do requerimento interno, solicita deste egrégio plenário a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Professor, no dia 15 de outubro, às 9 horas, sendo submetida à apreciação do plenário. Em discussão, manifestam-se os vereadores Laurilene, Cleane, Totó, Chagas da Colônia, professor Filho, professora Alda, Cleito. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Concedido o uso da fala aos vereadores inscritos. Cleudiane, vereadora Laurilene, cumprimenta a todos, inicia falando de sua indicação, de sua autoria, solicitando asfalto para o bairro da Fazenda, dizendo que a mesma já foi atendida. Faz referência ao requerimento de sua autoria, em que solicita a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Professor. Encerra-se, frisando a importância do professor na sociedade. Vereador Gavião, cumprimenta a todos, inicia falando sobre a indicação em parceria com o vereador Filho, parabeniza o padre Adalberto pela condução do festejo de Nossa Senhora da Natividade. Cita o passeio do ciclismo na próxima programação do festejo que aconteceu do ciclismo cita o passeio do ciclismo na programação do festejo que aconteceu dia 6 de setembro, citando também que já é lei municipal o Dia do Ciclismo no município. Parabenizo o prefeito e todos os envolvidos na programação do festejo, tanto por parte da Igreja Católica quanto as festividades dançantes. Vereador Gilbenilton cumprimenta a todos, parabenizando a comissão provisória que assumiu a diretoria do Sindicato dos Professores, fala sobre a situação em que se encontra a ponte do povoado Mangabeirinha. Vereador Totó o aparta, dizendo que a mesma se encontra em péssimo estado, colocando em risco vidas humanas. Vereadora Cleane também pede a parte e fala que a ponte será construída de concreto, mas está precisando de reparos urgentes. Vereador Gilbenilton retoma sua fala citando o projeto de sua autoria, que foi homenagear o senhor José Gomes de Souza no espaço esportivo comunitário Areninha, tecendo mais elogios acerca da trajetória pública e pessoal da pessoa do senhor Duca. Presidente, cumprimenta a todos, inicia falando sobre o festejo de Nossa Senhora da Natividade, diz que atualmente a população urbano-santense está em 50 mil habitantes e cada vez nossa cidade crescendo mais. Encerra-se citando a lei municipal de sua autoria, em parceria com o vereador Gavião, que institui 5 de setembro como o Dia Municipal do Ciclismo em Urbano Santos. Nada mais haver a tratar, o senhor presidente, com todos de pé, em nome do povo, e invocando a proteção de Deus, declara encerrada a sessão e, para constar e registro, esta ata foi lavrada e, depois de lida, discutida e aprovada, levará as assinaturas competentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Urbano Santos, 10 de setembro de 2025. Então, depois de lida a referida ata, submeto em discussão, em votação, em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
Estamos retomando a nossa sessão, que nós temos hoje na ordem do dia. Nós temos o requerimento número 11, né, de autoria da mesa diretora, que vai pedir unificação do projeto que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Liberdade, que é de autoria do vereador Jubenilton, Cleane e Cleiton Rosa. Nós temos o requerimento número 11, também de autoria da mesa diretora, que pede a unificação das votações sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada na Avenida Santos Carvalho, que é de autoria do vereador Jubenilton, do vereador Cambota. Nós temos um requerimento número 13, também de autoria da mesa diretora, pedindo a unificação das votações sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no Residencial Campo Belo, de autoria dos vereadores Jubenilton, Ednilson, professora Alda, Laurilene, Gavião, Paulequinha, Totó, professor Filho, Chico do Vale e Chagas da Colônia. Nós temos também outro requerimento pedindo a unificação das votações sobre a mudança de denominação da UEB Santa Teresa, da vereadora Cleane. Hoje ela não está na casa, vai sair de pauta o requerimento e também o parecer, se porventura fosse votado. E temos também o parecer número 16, parecer número 17, número 18, número 19, número 13, número 20, número 21 e número 22. Eu queria só combinar com os nobres edis para que a gente possa fazer a leitura dos 3 requerimentos todos de uma vez, e a gente porque não vai ter discussão, só para aprovar, e por conseguinte a gente faz aí os trâmites legais após a leitura e posterior aprovação. Requerimento número 11/2025, ao plenário da Câmara Municipal, aos ilustres vereadores Ednilson Santos Moura, Antônio Libério de Mesquita Filho, Jubenilton Gomes Bezerra e Audalice de Souza Santos, membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão. Vem respeitosamente fundamentado no artigo 118 e 145 do Regimento Interno, solicitar deste egrégio plenário que seja apreciado em regime de urgência especial e votação unificada, segunda e terceira discussão e votação, o projeto legislativo número 08/2025, de autoria do vereador Jubenilton Gomes Bezerra, Cleudiane do Vale de Oliveira e Cleito da Rocha Rosa, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Liberdade para Pedro Pires Barros e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Urbano Santos, 16 de setembro de 2025, Ednilson Santos Moura, presidente, Antônio Libério de Mesquita Filho, primeiro vice-presidente, Audalice de Souza Santos, primeira secretária, e Jubenilton Gomes Bezerra, segundo secretário. Requerimento número 12/2025, ao plenário da Câmara Municipal, aos ilustres vereadores Ednilson Santos Moura, Antônio Libério de Mesquita Filho e Jubenilton Gomes Bezerra, e Audalice de Souza Santos, membro da mesa diretora, da Câmara Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão. Veio respeitosamente fundamentado no artigo 118 e 145 do Regimento Interno, solicitar deste egrégio plenário que seja apreciada em regime de urgência especial e votação unificada, segunda e terceira discussão e votação, o projeto legislativo número 10, que dispõe de autoria do vereador Jubenilton Gomes Bezerra e Raimundo Souza da Silva, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada na Avenida Santos Carvalho, para Marieta Rodrigues Moreira e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Urbano Santos, 16 de setembro de 2025. Ednilson Santos Moura, presidente. Antônio Libério de Mesquita Filho, primeiro vice-presidente. Audalice de Souza Santos, primeira secretária. E Jubenilton Gomes Bezerra, segundo secretário. Requerimento número 13/2025, ao plenário da Câmara Municipal, aos ilustres vereadores Ednilson Santos Moura, Antônio Libério de Mesquita Filho
Gilbenildo Gomes Bezerra e Audalice de Souza Santos, membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, vem respeitosamente, fundamentado no artigo 118 e 145 do Regimento Interno, solicitar deste egrégio plenário que seja apreciada em regime de urgência especial e votação unificada, a segunda e terceira discussão, votação, o projeto legislativo número 11/2025, de autoria dos vereadores Gilbenildo Gomes Bezerra, Ednilson Santos Moura, Audalice de Souza Santos, Laurilene Teixeira Corrêa, Antônio Libério de Mesquita Filho, Paulo Carvalho Silva, Tomás de Aquino Estrela Neto, Alcebiades Marques da Silva Filho, Francisco do Vale Mendes e Francisco das Chagas Oliveira, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no residencial Campo Belo para Lucilene Costa Ramos e da outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Urbano Santos, 16 de setembro de 2025. Ednilson Santos Moura, presidente. Antônio Libério de Mesquita Filho, primeiro vice-presidente. Audalice de Souza Santos, primeira secretária. Gilbenildo Gomes Bezerra, segundo secretário. Então, depois de lido os referidos requerimentos, número 11, número 12 e número 13, submeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. E aí eu retiro o parecer número 16, número 17 e número 18 de pauta, para que a Comissão de Legislação e Juiz da Redação Final emita os outros pareceres de acordo com os requerimentos, e aí eu suspendo a sessão por 10 minutos.
Estamos retomando a nossa sessão. Agradecer mais uma vez à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela disponibilidade. E aí eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura do parecer número 23, né, Alda? Parecer número 23/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto de legislativo número 08/2025, de 21 de maio do mesmo ano, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra, Cleudiane do Vale de Oliveira e Cleiton da Rocha Rosa, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Liberdade, para Pedro Pires Barros, e da outra providência. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, o referido projeto tem por objetivo homenagear o senhor Pedro Pires Barros, homem de muita fibra e valor, que trabalhou na área de saúde como agente comunitário de saúde, exercendo a profissão com maestria durante muitos anos. Segundo, o referido projeto legislativo número 08/2025, analisado pelos membros da comissão após a explanação e voto do relator, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, vista estar dotado de juridicidade, técnica, legislativas e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado em regime de urgência especial e votação unificada, segunda e terceira votação, de acordo o requerimento número 11/2025, de autoria da mesa diretora, aprovado em plenário. Quarto, diante do exposto, no âmbito em que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 08/2025, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra, Cleudiane do Vale de Oliveira e Cleiton da Rocha Rosa. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 17 de setembro de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vice-presidente. Tomás de Aquino Neto, relator. Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação. Em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. É aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Parecer número 24/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 10/2025, de 11 de agosto do mesmo ano, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra e Raimundo Souza da Silva, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, localizada na Avenida Santos Carvalho, para Marieta Rodrigues Moreira, e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, referido projeto tem por objetivo de homenagear Marieta Rodrigues Moreira pelos relevantes serviços prestados à população urbano-santense. Marieta trabalhou como professora e técnica de enfermagem, formada na área, parteira e artesã e agente comunitária de saúde. Segundo, o referido projeto legislativo número 10/2025, analisado pelos membros da comissão após a explanação e voto do relator, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, vista estar dotado de juridicidade técnica, legislativas e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido, votado em regime de urgência especial e votação unificada, segunda e terceira votação, de acordo com o requerimento número 12/2025, de autoria da mesa diretora, aprovado em plenário. Quarto, diante do exposto, no âmbito do que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 10/2025,
de autoria dos vereadores Gil Benilton Gomes Bezerra e Raimundo Souza da Silva. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 17 de setembro de 2025. Cleito da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. Antônia Ribeiro dos Santos, diretora do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Parecer número 25/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final de posse do projeto legislativo número 11/2025, de 19 de agosto do mesmo ano, de autoria dos vereadores Gil Benilton Gomes Bezerra, Ednilson Santos Moura, Audalice de Souza Santos, Laurilene Teixeira Correia, Antônio Libério de Mesquita Filho, Paulo Silva Carvalho Filho, Tomás de Aquino Estrela Neto, Alcebiades Marques da Silva Filho, Francisco do Vale Mendes e Francisco das Chagas Oliveira Protásio, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada no residencial Campo Belo para Lucilene Costa Ramos e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, o referido projeto tem por objetivo de homenagear a senhora Lucilene Costa Ramos pelos relevantes serviços prestados à população urbano-santense. Lucilene prestou serviço no Hospital Municipal como técnica de enfermagem, parteira auxiliar de enfermagem e também exerceu a profissão de agente comunitária de saúde, prestando serviço no posto do bairro São José. Segundo, o referido projeto legislativo número 11/2025, analisado pelos membros da comissão após explanação e voto do relator, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade técnica, legislativas e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido, votado em regime de urgência especial e votação unificada, segunda e terceira votação, de acordo com o requerimento número 13/2025, de autoria da mesa diretora, aprovado em plenário. Quarto, diante do exposto, no âmbito no que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 11/2025, de autoria dos vereadores Gil Benilton Gomes Bezerra, Ednilson Santos Moura, Audalice de Souza Santos, Laurilene Teixeira Correia, Antônio Libério de Mesquita Filho, Paulo Silva Carvalho Filho, Tomás de Aquino Estrela Neto, Alcebiades Marques da Silva Filho, Francisco do Vale Mendes e Francisco das Chagas Oliveira Protásio. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 17 de setembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Cleiton da Rocha Rosa, presidente, Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vice-presidente, Tomás de Aquino Estrela Neto, relator, diretora-geral do Legislativo, Antônia Ribeiro dos Santos. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Agora vamos fazer a leitura do parecer número 13, né? Sobre o projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos. E só dar as boas-vindas para o nosso amigo Totó, nosso amigo Niltinho, secretário do Meio Ambiente, nosso amigo Cláudio, chefe da Limpeza Pública. Sejam todos bem-vindos. Parecer número 13/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 07/2025, de 13 de junho do mesmo ano, de autoria do vereador Gilbenilton Gomes Bezerra, que autoriza o chefe do Poder Executivo conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos na data dos seus respectivos aniversários e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, que tem por objetivo de conceder folga no dia do aniversário dos servidores efetivos do nosso município, para que possam festejar essa data em especial junto com seus familiares e os mais próximos. Segundo, o referido projeto legislativo número 07/2025, analisado pelos membros da comissão após a explanação e voto do relator, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade técnica, legislativas e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado. Diante do exposto, do âmbito no que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 07/2025, de autoria do vereador Gilbenilton Gomes Bezerra. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 26 de agosto de 2025. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. Diretora-geral do Legislativo, Antônia Ribeiro dos Santos. Então, depois de lido o referido parecer, submeto o mesmo em discussão e votação. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Parecer número 20/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 06/2025, de 20 de maio do mesmo ano, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra e Cleudiane do Vale de Oliveira, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde localizada na Rua São Sebastião, Centro para Almir Coutinho da Conceição, e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, que tem por objetivo homenagear o senhor Almir Coutinho da Conceição pelos relevantes serviços prestados no município. O referido projeto legislativo número 06/2025 foi analisado pelos membros da comissão após a explanação do relator em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade técnica, legislativas e demais dispositivos pertinentes à matéria. O voto do relator, considerando a lei número 406/2019, que denomina a Praça Municipal situada no Conjunto Coab, bairro São José, nomeada por Almir Coutinho da Conceição. Encaminho o voto contrário à matéria em ato de contínuo. O senhor presidente da comissão leu o referido parecer e submeteu em votação, recebendo 2 votos favoráveis à matéria e um voto contrário do relator, vereador Tomás de Aquino Estrela Neto. Por conseguinte, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado com conformidade com o regimento interno. Quarto, durante o exposto, no âmbito do que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, por maioria dos votos dos membros da comissão, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do plenário legislativo número
/2025, de autoria dos vereadores Gilbenilton Gomes Bezerra e Cleudiane do Vale de Oliveira. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 16 de setembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. Diretora-geral do Legislativo, Antônia Ribeiro dos Santos. Então, depois de lido mais um parecer, submeto em discussão e votação. Em discussão, em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Lembrando que esses dois últimos pareceres é com o voto contrário do vereador Tomás. Lembrando que esses dois últimos pareceres é em terceira e última votação, né, que é o projeto que concede o Poder Executivo um dia de folga aos servidores públicos municipais efetivos e sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua São Sebastião, para Almir Coutinho da Conceição. E agora eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura do parecer número 21, que é em primeira discussão e votação, sobre o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui a Política Municipal de Turismo de Urbano Santos, estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor, cria o Conselho Municipal de Turismo e cria também o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. Parecer de número 21/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final de posse do projeto de lei de número 5/2025, de 19 de agosto do mesmo ano, de autoria do Poder Executivo, que institui a Política Municipal de Turismo de Urbano Santos Maranhão, estabelece diretrizes para o desenvolvimento do setor, cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, cria o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e de outras providências. 1. Após a averiguação e análise do conteúdo do projeto de suas objetividades, haja visto a importância do mesmo, considerando que o turismo desponta como uma das atividades econômicas mais promissoras para a promoção do desenvolvimento sustentável e a geração do emprego e renda e a valorização da identidade cultural, histórica e ambiental do município. 2. O referido projeto de lei de número 5/2025, analisado pelos membros da comissão, após a averiguação e voto do relator, substituto vereador Francisco das Chagas Oliveira Protásio, a unanimidade dos membros em considerar condicional, visto estar dotado de juridicidade técnica, legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. Por consequente, somos favoráveis, sem restrição, que seja o mesmo encaminhado no plenário desta augusta Casa Parlamentar, para que seja apreciado, discutido e votado. 4. Diante do exposto, no âmbito do que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei de número 5/2025, de autoria do Poder Executivo. 5. Esse é o parecer dessa comissão. Encaminhamos à mesa diretora, que seja submetido ao plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 16 de setembro de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira, relator. E Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral. Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação. Em discussão, vereador Cleiton Rosa. Em discussão, senhor presidente, eu gostaria primeiro de agradecer ao prefeito, né, por esse projeto, a nossa secretária de Turismo, Laís, porque a gente sabe assim que vem ajudar muito o nosso turismo, nossa cidade, né, vem ajudar aí os nossos balneários, nossos bares, nossos pontos, né, de turismo na nossa cidade. Nós também temos muitos e vai dar visibilidade ao turismo na nossa cidade, muito bom. Por isso, nós da comissão somos favoráveis a este projeto. Obrigado. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura do próximo parecer número 22, da Comissão de Legislação de Redação Final, que dispõe sobre a mudança de denominação do Complexo Esportivo Aldeni Santana para Espaço Esportivo Comunitário Areninha José Gomes Souza, DOCA e da outras providências, lembrando também que é primeira
Discussão e votação. Parecer número 22/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 12/2025, de 12 de agosto do mesmo ano, de autoria do vereador Gilbenilton Gomes Bezerra, que dispõe sobre a mudança de denominação do complexo poliesportivo Aldeni Santana Neves para Espaço Esportivo Comunitário Areninha José Gomes de Souza, DOCA, e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja vista a importância do mesmo, que tem por objetivo homenagear o senhor José Gomes de Souza pelos relevantes serviços prestados no município. Segundo, o referido projeto legislativo número 12/2025, analisado pelos membros da comissão após a explanação e voto do relator substituto, vereador Francisco das Chagas Oliveira Protásio, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade técnica legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado. Diante do exposto, no âmbito do que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 12/2025, de autoria do Poder Executivo. Antônia, faz logo a mudança aqui na redação, por favor, do projeto, do parecer.
Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 12/2025, de 12 de agosto do mesmo ano, de autoria do vereador Gilbenilton Gomes Bezerra, que dispõe sobre a mudança de denominação do Complexo Poliesportivo Aldani Santana Neves para Espaço Esportivo Comunitário Areninha José Gomes de Souza, DOCA, e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, que tem por objetivo homenagear o senhor José Gomes de Souza pelos relevantes serviços prestados no município. Segundo, o referido projeto legislativo, número 12/2025, analisado pelos membros da comissão, após a explanação e voto do relator substituto, vereador Francisco das Chagas Oliveira, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, visto estar dotado de juridicidade técnica, legislativas e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado. Quarto, diante do exposto no âmbito do que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 12/2025, de autoria do vereador Gilbenilton Gomes Bezerra. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetido em plenário para discussão e aprovação, sala das comissões da Câmara Municipal, de 16 de setembro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Relator substituto Francisco das Chagas Oliveira Protásio. E Antônia Ribeiro dos Santos, diretora do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, submeto o mesmo em discussão e votação. Em discussão, em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como era o que nós tínhamos na ordem do dia, eu peço para a vereadora Alda fazer a chamada de quem está inscrito para a fala. Vereadora Alda Souza, eu retiro a minha fala. Laurilene Correia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Maria. Está terminando cedinho, né? Saúdo a mesa em nome do nosso presidente, vereador Ednilson. Em nome dele, saúdo a todos que estão aqui nessa mesa bonita e competente. Saúdo aos colegas em nome do meu colega de bancada, Gavião Libério, e à galeria em nome do meu amigo que veio hoje, me disse ontem que viria aqui, meu amigo secretário de Meio Ambiente, Nilton, em seu nome eu saúdo a todos que estão aí, obrigada por estarem, obrigada, Totó, por estar aqui hoje, hein? Gostei de te ver aí. Obrigada por estarem hoje. Uso hoje a tribuna para falar de algumas visitas que eu tive fazendo ontem e em outros momentos em algumas secretarias. Ontem eu tive na Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, de Infraestrutura, que ficam todas no mesmo prédio, na parte de transporte também com o senhor Carlão, observando, visitando, vendo como é que funciona algumas coisas. E, como sempre, olhando o trabalho dos secretários, das secretarias que tem no nosso município, são todas muito louváveis, e tem destaque para as duas que estavam lá, que os secretários estavam lá, que de infraestrutura, o senhor Zemi e o Ribian não estavam na zona rural, já em outra frente de trabalho. Na Secretaria de Agricultura, assim,
pude conhecer uma parte que quase não se fala, que quase não é vista, mas que é preciso ver, preciso ser falado, preciso dar visibilidade, porque são coisas que acontecem no nosso município todos os dias e que fazem esse movimento, que atendem as famílias. É interessante dizer que o governo é um corpo, né, que funciona, que precisa de todos os órgãos para funcionar. Precisa estar alinhado para que ele aconteça de forma coerente, de forma saudável. Então, na Secretaria de Agricultura, eu pude ver, o senhor Miguel esteve me mostrando, que hoje, em Urbano Santo, nós temos 884 hectares de campos agrícolas distribuídos em polos na zona rural. E esses hectares de polos agrícolas, eles atendem mais de 600 famílias, né? Diretamente mais de 600 famílias. A nossa Secretaria de Agricultura também trabalha com o PENAI, que é a parte da alimentação escolar, né? A alimentação escolar está lá ligada à nossa Secretaria de Agricultura, que está ligada, que é diretamente com a Secretaria também de Educação. Uma coisa é ligada diretamente à outra. A gente fala muito em educação e saúde, mas se nós não tivermos uma alimentação de qualidade, a nossa saúde já está prejudicada. Estando prejudicada a saúde, a educação também não funciona 100%. Nós sabemos disso. Então, é interessante andar e conhecer o que está acontecendo e divulgar para que toda a nossa comunidade, todo o nosso município conheçam. Eu tive com o Nilton, inclusive, levei para ele uma cópia do projeto de lei que eu coloquei nesta casa, que fala sobre a coleta seletiva de lixo, né? E o outro projeto que já é da casa, que é da gestão, que data de 2015, né? Dentro do texto desses projetos e fazendo um passeio com o secretário de Meio Ambiente, especialmente, ele me convidou especialmente para encontrar um local muito bonito para a gente ver o lixão de Urbano Santos. E a gente pode ver quantas pessoas estão lá, sobrevivem daquilo dali, que são catadores de lixo, vão separar para a sobrevivência deles. E naqueles projetos de lei que foram colocados nessa casa, em que eu deixei também uma cópia com ele para ler, para ver qual é a sugestão, o que a Secretaria tem para a gente, tem lá a criação de cooperativas ou de associações para que essas pessoas elas não estejam diretamente no meio daquele lixão, né? Além de outras providências que podem ser tomadas. Então, é triste olhar uma coisa de perto que você costuma ver na televisão em outras áreas, né? Então, assim... Vereadora, queria uma parte. Só um minutinho. Então, assim, é interessante que a gente coloque em prática, que veja o que a gente pode fazer naqueles projetos de leis. Tem a lei que já é vigente, que está de 2015, mas também nessa lei já temos outros artigos, outros que já foram atualizados e nós podemos pegar, atualizar para colocar em andamento. No mais, dizer que nós estamos aqui para isso, né, vereador? Eu vou parar um pouquinho para dar a parte. Microfone. Alô? Alô? Sim, vereador, eu já estive na Secretaria de Meio Ambiente, falei com o secretário. Inclusive nós fizemos até uma visita ao lixão, conversamos com pessoas que estavam lá, né? Nós fomos lá fazer uma visita com a equipe técnica da Secretaria, onde foi sugerido a fundar uma associação dos catadores de lixo, né? Aqui do município. Fazer digamos assim, um estudo social, né? Fazer uma busca ativa primeiro, quais são as pessoas que já trabalharam, que trabalham
para vir fazer parte desse grupo associado, que se fala da associação, que para ter convênio com o governo municipal tem fazer toda a logística, né, para que haja um bom funcionamento, o banco de dados, né, das pessoas, e o levantamento socioeconômico dos sócios, né, que a contrapartida do governo municipal que seja um fomento, né, provavelmente de 6 meses ou 10 meses, para que as pessoas possam trabalhar e começar a ter uma remuneração daquele lixo que foram catados e selecionados e vendidos, né? E o governo fornecer EPIs, fornecer toda a logística, né? E palestras com a secretária de Assistência Social para que dá mais um esclarecimento para esses sócios. Mas falando do projeto de Vossa Excelência, como faço parte da comissão, averiguando os anais da casa e tem um projeto da mesma objetividade já aprovado aqui na casa, né? Como é um projeto, uma lei ordinária, já tem outra lei ordinária, de praxe seria uma lei complementar, entendendo? Por isso que está aqui nas comissões, já foi falado entre nós, os membros das comissões, porque já tem um projeto com a mesma objetividade aqui na casa, e aprovado, já é lei. Agora, cabe também fazer umas alterações, caso que a vereadora queira, né, ou fazer um projeto complementar, né, para que nós possamos adequar as legislações vigentes para que haja um bom funcionamento aqui com a entidade que, porventura, seja criada. Sim, vereador, é sobre isso. Nós precisamos adequar e colocar em prática. O projeto que tem vigente, ele está com 10 anos e já tem novas leis federais que podem ser atualizadas, que são atualizadas, que a gente pode atualizar no projeto. É sobre isso, é sobre a gente cuidar de quem está ali naquele meio, para que ele possa realmente se sustentar, um meio de sobrevivência. E do jeito que ele está, as pessoas que estão ali, elas são suscetíveis a problemas de saúde e outras coisas mais. Então, é sobre o cuidado mesmo. E eu vejo que, a gente pode sim, esta casa pode adequar e colocar em prática. É sobre isso. No mais, agradecer e dizer que cada vez que eu ando, que eu visito alguma parte do município, eu vejo que a administração do município está fazendo a sua parte de forma que atenda aos munícipes, de forma que nós nos sintamos atendidos, né? Nunca é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que é melhor para que todos sejam atendidos, para que alcance a maioria. Então, assim, como eu disse no início, o governo ele é formado, ele é um corpo que precisa que os órgãos estejam funcionando de forma conectados. E o nosso município parece que esse corpo está funcionando de forma conectada e é por isso que tem dado certo. O nosso município está, e eu já repito uma outra fala, o nosso município está um canteiro de obras e, estando um canteiro de obras, tem chance de atender a maior parte das pessoas do município com mão de obra, com trabalho, e que ele se sinta representado e atendido. No mais, eu desejo a todos uma feliz quarta-feira, o final de semana, porque daqui para frente é o final de semana, né? Nós temos mais 3 dias de trabalho para se encerrar. É o final de semana. Eu desejo que seja de paz, que seja proveitoso, que seja de prosperidade para todos e todas. Obrigada. Bom dia a todos e a todas.
Gostaria de, primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Que saudar o nosso presidente, Ednilson Moura, aos vereadores, meu amigo Chaga, colega de bancada, vereador Chaga da Colônia, aos servidores da casa, na pessoa da nossa diretora Antônia e do plenário, do nosso secretário do Meio Ambiente, Nilton. Quero dizer aqui ao nosso secretário Nilton, que será sempre bem-vindo a esta casa, Totó, seu Cláudio sempre vem, os outras pessoas estão aí. Eu ia te retirar minha fala, secretária, mas como eu olhei aqui, eu digo, vou falar. Quero lhe parabenizar, secretária, viu, pela coragem de assumir uma Secretaria do Meio Ambiente, porque é uma das secretarias mais melindrosas do município, a Secretaria do Meio Ambiente. Se você toca em uma coisa, mexe com ali, e aí dá uma... Você sabe disso, né? Mas quero lhe parabenizar pela coragem, pela disponibilidade. Parabenizar também por algumas ações que já foi feita ali no estado de Barreirinha, ali para a vertente ali, foi tirado aquele lixo, né? Botaram placa, atrás do Emília também, do Amil também, falei com o senhor, já foi retirado aquele lixo, que tinha até sofá também velho jogado ali. Infelizmente, as pessoas não têm consciência, jogam lixo em qualquer lugar. Tá? Mas eu queria lhe pedir uma coisa, que nós fizéssemos uma visita ali no encontro do rio, Mucambo com Boa Hora. Eu não fui depois de uma ação que fizeram lá no rio, que lá é muito melindroso, mas o que me disseram é que o encontro do rio Mucambo com Boa Hora acabaram com o encontro. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas eu gostaria que tivesse uma visita lá. Parece que era a mudança do rio por outro córrego, alguma coisa assim, eu não sei. Mas é bom que tivesse essa questão aí, tá bom? Parabéns, seja bem-vindo. Também quero parabenizar o nosso padre, Adalberto, pela festa de nossa mãe Maria, né, Santíssima Maria, mãe de Natividade, a festa de Natividade, uma festa muito bonita, por sinal, muita gente, a participação gigantesca, principalmente no encerramento, né, meu presidente? Ali no encerramento, muita gente na procissão. Parabenizar o padre Adalberto pela festa da Natividade e toda a sua organização, toda a equipe de organização, SECOM, toda a equipe que se envolveu nessa grande festa. Parabenizar e pedir que Natividade seja sempre por cada um de nós. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Então, como não tem mais ninguém inscrito na fala, só queria mais uma vez parabenizar os meus colegas, aos vereadores que tiveram essas proposições hoje votadas em terceira e última votação, em primeira. Teve também parecer referente ao projeto do Executivo, né, que institui a Política Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo, né? Que aí, como o Cleito falou na sua discussão, na verdade, isso já era para ter acontecido, né? Porque hoje o turismo ele é uma ferramenta muito forte, né? Muito grande aqui na nossa região. E aí, com todo esse advento dessas estradas novas que estão acontecendo aqui no município de Urbano Santos, né? Com essa infraestrutura que está sendo melhorada em todos os bairros, a gente ganha muito, né, vereador Totó? Porque a gente tem bastante água no nosso município, bastante riachos, igarapés. Nós temos 2 rios principais aqui em Urbano Santos, que é o Mucambo e o Boa Hora. Nós temos um rio que também é afluente do rio Mucambo, que é o Rio Bandeira, que lá as pessoas às vezes não conhecem, né? E às vezes tem alguns lugares que tem até umas quedas d'água de pedras, né? Que formam cachoeiras pequenas. Então, são maravilhas que nós temos em Urbano Santos que outras cidades aqui perto não têm, né? Então, essa política do turismo, ela vem crescendo a cada dia e a gente também tem que ficar ali antenado, tem que ficar... às vezes, a gente tem que passar um pouquinho na frente, né? Porque quando chegar uma coisa, a gente já tem e aí vai melhorando, né? Essa política do turismo na nossa cidade. E o vereador Cleiton falou também com relação ao festejo, nós falamos na semana passada, né? Parabenizamos o padre Adalberto, toda a equipe da paróquia Nossa Senhora da Natividade pelo belíssimo festejo, né, desse ano, que foi bem participado, bem participativo, muita gente no encerramento, na procissão de encerramento.
E aí eu peço para a Secretaria da Casa fazer uma moção de aplausos, né, para o nosso padre Adalberto e toda a equipe que estiveram na frente do festejo de Nossa Senhora da Natividade e que seja encaminhado lá para a Casa Paroquial. E, no mais, também é só destacar mais uma vez essa coisa do nosso prefeito estar trabalhando, né, na nossa cidade, como bem disse a Laurilene. A gente, às vezes, tem algumas secretarias que a gente não conhece e que trabalham muito, né? E, às vezes, as pessoas se esmeram, às vezes, num passo de ruim, né? Porque, às vezes, não conhece o dia a dia que as pessoas estão trabalhando. A gente, às vezes, não, é sempre. A gente acorda muito cedo e, às vezes, dorme muito tarde. Porque os problemas da nossa cidade, eles não esperam. Eles têm uma máxima urgência, né? Então, a gente só parabeniza essa atuação do nosso prefeito, junto aos seus secretários, aos seus auxiliares. A gente vê que o nosso município está um canteiro de obras para todo lado que a gente vai, todos os bairros tem obra sendo feita, tem obra sendo executada, tem obra sendo iniciada, né, a respeito do nosso estádio, que será reformado agora, né, com novos alambrados, com iluminação, melhoramento das arquibancadas. Então, vai ficar um novo espaço, espaço de lazer para o nosso município. E a gente parabeniza, né, o nosso prefeito por essas parcerias com o governo do Estado, com o governo federal que tem a areninha, que vai se chamar Areninha Doca, né, José Gomes de Souza, que é ali no antigo Society, que vai ter ali um Society novo, revitalizado, vai ter uma quadra de basquete, vai ter a área de lazer para as crianças e as famílias se confraternizarem, né? Vai ter a pista de caminhada também ali, vai ficar um espaço muito bonito, vai ficar ali às margens da MA 224 e vai tornar a nossa cidade muito mais bonita, né? Então, a nossa cidade, cada dia mais, fica mais bonita e cada dia mais vai crescendo. E como era o que nós tínhamos na ordem do dia, e como não temos mais nada a tratar, em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.